ירמיהו למד וו, שהקדוש ברוך הוא מבקש מירמיהו, היה הדבר הזה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. ירמיהו קורא את הפסוק הראשון של הנביא ישעיהו הזה, הריאל פוליטי, ואני קורא את חזון ישעיהו. בימי ישעיהו. ישעיהו שהנביאים אליהו ואלישע. מיהו אליהו? אליהו הנביא. מתתיהו וחמשת בניו יוצאים כל מתתיהו. Saying very clearly in ancient Hebrew, לחזקיהו, לחזקיהו, לחזקיהו. By the Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu. Irmãos, bom irmãos, estamos aqui para fazer mais uma live falando sobre as adulterações que foram cometidas em cima do nome do Eterno e do nome do seu Filho. O nome do Eterno, nós já mostramos em vários vídeos aí, trazendo várias provas, que o nome do Eterno é Yahweh e o nome do seu Filho é Yahusha. Nessa live, mais uma vez, nós vamos trazer aí documentos aí mostrando que o nome do Eterno é Yahweh e que o nome do seu Filho é Yahusha. Essa aí é a capa da live aí, ó. O nome de Yahweh foi adulterado. Não só o nome de Yahweh, não só o nome do Criador, mas o nome do seu Filho também foi adulterado. Esses dois nomes foram adulterados para que a igreja não tivesse mais acesso a esses nomes, para que pudesse invocar esses nomes. Esses nomes têm que ser invocados pela igreja. Porém, esses nomes foram tirados da igreja. Na verdade, Satanás usou os homens malignos para poder roubar, tirar aquilo que é mais precioso para a igreja, que é o nome do Eterno e o nome do seu Filho. A coisa mais preciosa que Yahusha deixou para a igreja é o seu nome, o nome dele e o nome do seu pai. Por isso que lá fala que ele veio e revelou o nome do Criador aos seus irmãos. Mas isso foi tirado, foi roubado da igreja através de Satanás. Satanás, usando os homens malignos, fizeram isso com a igreja do Mashiach. Roubou o seu nome da igreja. E aí depois eu vou estar mostrando aqui no quadro aqui, eu escrevi aqui nomes em português, grego e hebraico. Trazendo aqui o nome de João em grego e hebraico. Joaquim em grego e hebraico. E em português, né? E aí eu vou estar mostrando aqui para os irmãos a corrupção que aconteceu em cima do nome do Eterno e do nome do seu Filho. Então, irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos, aliás, eu vou ler um versículo aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, diz assim: tive de alimentá-los com leite e não com comida forte. Alguma tradução vai falar, e não com alimento sólido, pois vocês não estavam prontos para isso. Então, o apóstolo Paulo, quando ele mandou a carta lá para os Coríntios, ele enviou uma epístola, uma carta para os Coríntios, ele falou para os crentes da igreja de Coríntio: eu vos alimentei com leite, porque vocês não podem serem alimentados com alimento sólido. Por quê? Porque eles ainda eram meninos na fé, eram crianças na fé, não havia crescido espiritualmente. Haviam se convertido, mas não havia crescido. Porque o crente, quando ele se converte, ele é como uma criancinha no Mashiach. Ele precisa de alimento sólido para ele poder se tornar um adulto. Isso está registrado também no livro de Hebreus. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, lá no livro de Hebreus, se foi ele que escreveu aquela carta, lá ele diz: leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque vocês não podem suportar o alimento sólido. Com o tempo que vocês têm de crente, vocês já deveriam ser mestres. Contudo, ainda necessitais de leite. Hoje, no cristianismo, eu nem posso dizer que eles estão sendo alimentados com leite. Por quê? Porque o que está sendo pregado para eles nas denominações não é nem o leite da palavra. Na verdade, é um outro evangelho. Um evangelho criado pela mente maligna do clero da Igreja Católica, que foi usado ali por Constantino ali. Satanás entrou na mente daqueles homens e distorceu a verdadeira palavra do Eterno e apresentou para eles um falso evangelho. Apresentou para eles um falso Criador. Eles creem hoje na Trindade. O eterno Criador não é uma Trindade. Apresentou para eles um falso Mashiach, que é Jesus Cristo. O verdadeiro Mashiach não é Jesus Cristo, é Yahusha. Então, eles estão seguindo um outro evangelho, igual está registrado no livro de 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 em diante. Paulo falou que temia que a igreja fosse
após um outro evangelho e após um outro Machia. Isso aconteceu no Concílio de Nicéia, no ano 325, e no Concílio de Nicéia, no ano 381, aonde os imperadores, juntamente com os padres e os papas, corrompeu a palavra do Eterno, e ali, com isso, eles então passaram a pregar um outro evangelho e um outro Machia. Então, o que acontece? Nem leite a igreja não está bebendo mais. Hoje ela está embriagada no vinho da Babilônia, no vinho da grande prostituta do Apocalipse 17. Então, eu quero trazer para os irmãos aqui um alimento sólido, algo que não é pregado nas denominações, mais uma vez. E você que está me vendo pela primeira vez aí, se você tiver dúvida em alguma questão, você examina conosco aí as escrituras, pesquisa, depois você vai atrás, corre atrás da verdade, corre atrás dos documentos e vê se o que nós estamos falando aqui nesta noite aqui coincide com a verdade ou não. Você vai tirar a sua própria conclusão. Igual o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul falou. Ele falou, nós devemos ler tudo e reter o que é bom. Você vai ler, vai reter aquilo que é bom. Se você tiver dúvida em alguma questão, pesquise, corre atrás, porque o que acontece? O que está em questão aqui é o reino que está sendo apresentado a nós. Você tem a oportunidade de entrar no reino do Eterno através de conhecer o nome do seu filho nessa live. Se você crê no nome do Eterno, que eu vou apresentar para você aqui nesta noite, se você crê no nome do Filho, que eu vou apresentar para você aqui nesta noite, e se você seguir corretamente o Evangelho, que é o Evangelho da Justiça, você tem tudo para poder entrar no reino juntamente com o Machia. Por quê? Porque só vai entrar no reino junto com o Machia aqueles que passarem a conhecer o seu nome e o nome do seu pai. Estou falando nessa era, não estou falando daqueles que morreram lá para trás com o nome de Jesus, não. Não sei como é que o Eterno vai julgar eles, não. Eu não creio que o Eterno vai cobrar deles, mas as pessoas que estão nos ouvindo agora, nessa era, que estão ouvindo o nome Ial e Ialcha, estão rejeitando, com certeza não vão entrar no reino milenar. Só vai entrar aqueles que confessar que Ialcha é o rei para a glória de Ial. Estou falando dos vivos que estão nessa era. Rejeitou? Está fora do reino. Só vai se tornar vencedores e participar do primeiro arrebatamento aqueles que conheceram o nome do Criador Ial e o nome do seu filho Ialcha. E eu vou provar isso dentro das Escrituras, lendo aqui os versículos para vocês. Então, o que acontece, irmãos? Lancei um vídeo atrás aí, onde eu falei sobre a importância de se conhecer o nome do Eterno e o nome do seu filho. Se você quiser assistir essa live aí, esse estudo que eu fiz, vai lá no canal Atalaia de Al e procura lá a importância de conhecer o nome do Criador e o nome do seu filho. Você vai assistir lá, você vai entender o que eu estou falando aqui. Então aqui eu vou trazer só alguns versículos falando sobre a importância de conhecer o nome do Eterno agora, nessa era, enquanto nós estamos vivos, e o nome do seu filho, a importância de conhecer o nome do pai e o nome do filho. Por isso que no livro de Provérbios fala, quem subiu ao céu e desceu, quem amarrou as águas numa roupa, quem criou todas as extremidades da terra, qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Provérbios 30, versículo 4. Ele está lançando um desafio para nós que estamos vivendo na última era agora, no fim dos tempos. Nós temos que procurar conhecer qual é o nome do Criador e qual é o nome do seu filho. E isso vai ser cobrado de toda essa geração que está viva agora. O conhecimento do nome do pai e do nome do seu filho. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, da importância de conhecer o nome do Eterno, é o seguinte. A primeira importância é o seguinte, só alcançarão o primeiro arrebatamento aqueles que conhecem o nome do Criador e do seu filho. Aqueles que estão vivos agora, que vai participar do primeiro arrebatamento, que as denominações ensinam, os pastores ensinam que há só um arrebatamento. Algum grupo de pastores, alguns pastores aí dizem que o arrebatamento só vai acontecer no final da tribulação. Um outro grupo de pastores ensina que o arrebatamento só vai acontecer antes da tribulação. Nós já lançamos vídeos aí onde nós falamos dos dois arrebatamentos. É dois. Ambos os grupos estão certos. Tanto aqueles que falam que o arrebatamento vai acontecer no final da tribulação, quanto aqueles que falam que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Por que ambos os grupos estão certos? Ambos os grupos estão certos e estão errados. Por quê? Porque realmente vai acontecer um arrebatamento no final da tribulação e vai acontecer um arrebatamento antes da tribulação. Porque a seara do Eterno, ela é colhida de duas vezes. Aquela parte que amadurece primeiro são aqueles que são arrebatados antes da tribulação. E aquela parte que amadurece depois,
que vão amadurecer durante a tribulação, são arrebatados no final da tribulação. Quer entender isso? Assista o vídeo lá onde eu falo dos 2 arrebatamentos para você entender isso. Então, o que acontece? Só vai subir nesse primeiro arrebatamento os que vai estar maduro, que amadurecer primeiro, porque nós somos comparados com a seara do Criador. 1 Coríntios, capítulo 3, fala, vós sois a seara do Criador. A seara do Criador é constituída do trigo e da cevada. A cevada amadurece primeiro que o trigo amadurece depois. Por isso que tem 2 colheitas, 2 arrebatamentos. A cevada são aqueles que amadurecem primeiro e participam do primeiro arrebatamento antes da tribulação. O trigo é aquele que vai amadurecer no meio da tribulação para ser arrebatado no final da tribulação. Então, quais os versículos que falam sobre esse primeiro arrebatamento e que essas pessoas serão arrebatadas porque conhecem o nome do Eterno? Salmos 91, vou pegar aqui a passagem. Aí você confere aí na sua Bíblia, na sua casa aí. Se você tem uma Bíblia e quiser acompanhar, você acompanha. Se não quiser acompanhar, depois você assiste a live. E se quiser acompanhar, dá o play lá, se você estiver assistindo depois que a live passou, e confere. Aqui diz assim, Salmos 91, versículo 14. Porque a mim se apegou, eu livrarei. Protegê-lo-ei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu responderei. Na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei, e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longos dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Então, tem uma tradução que fala, colocá-lo-ei em um alto retiro. O Eterno vai dar uma proteção. Onde é o alto retiro? No Monte Sião, na glória. E o Eterno fala, porque se apegou a mim, eu livrarei, protegê-lo-ei, pois conhece o meu nome. Ele vai ser livrado da tribulação, porque ele conhece o nome do Criador. E ele vai invocar o nome do Criador na hora do arrebatamento. Por isso que fala, todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo da tribulação. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, a promessa para a igreja de Filadélfia, ele mostra por que a igreja de Filadélfia é a única que é arrebatada antes da tribulação. Ele fala, porque guardaste a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. É a única era da igreja que recebe o livramento da tribulação, é aqueles que estão na era de Filadélfia. Para esses, não vão passar pela tribulação, eles vão sair antes da tribulação. Mas o que vai levar eles a sair antes da tribulação é o versículo 7, onde ele diz assim, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força. Mas guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Coloquei diante de vocês uma porta aberta. Colocar a porta aberta é dando autoridade para poder pregar. As denominações não têm uma porta aberta diante delas para elas poderem pregar, porque elas estão pregando um falso Mashiach, estão pregando um falso nome. Esse nome Jesus não dá acesso ao primeiro arrebatamento. Pelo contrário, faz a pessoa ficar na tribulação para poder conhecer qual é o verdadeiro nome. Por isso que eu falo, você não negou o meu nome. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Qual é o nome que eu estou falando? Jesus? Não. Ninguém nega Jesus. Centro de Macumba, Espiritismo, Igreja Católica, várias questões de Umbanda, tudo prega e crê em Jesus. Quando fala no nome aqui, é o nome que foi dado ao apóstolo Paulo, ao apóstolo Shaul, para ele poder levar perante as nações. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, quando Yahshua aparece para Paulo, seu nome é Shaul, ele tem uma visão de Yahshua na glória, Yahshua aparece para ele, e ele vira para Yahshua e fala, quem és tu, mestre? Yahshua vira para ele e fala, eu sou Yahshua, a quem tu persegue. Por quê? Porque ele estava perseguindo a igreja de Yahshua, matando os crentes, dando permissão para matar e jogar na prisão. Quando ele foi para poder matar os crentes lá, Yahshua apareceu para ele numa visão, e a Bíblia diz que ele falou em língua hebraica. Eu sou Yahshua, Yod He Vav Shin Ai. O nome dele se escreve com essas 5 letras hebraicas. Yod He Vav Shin Ai. Ele falou em língua hebraica. Se ele falou em língua hebraica, ele falou o seu nome em hebraico. O nome Jesus não vem do hebraico. Primeiro, porque no hebraico não existe a letra J. Segundo, que no grego também não existe a letra J. A letra J só passou a existir de 1515 para cá. Então, o nome do Salvador nunca foi Jesus.
Ele falou em língua hebraica. Em língua hebraica, seu nome é Yahusha, Yod, Re, Vav, Shin, Ai. É assim que são o nome das letras que contém o seu nome em hebraico. E ele virou e falou: Paulo, Shaul, é um vaso escolhido para levar o meu nome perante as nações. Ele é um vaso escolhido para levar o meu nome perante as nações. Qual o nome que ele levou? Ele levou um nome hebraico. Ele não levou um nome em grego. Ele não levou um nome em português. Ele levou um nome hebraico, Yahusha. Então é importante conhecer esse nome para poder participar do primeiro arrebatamento. Eles sofriam pelo nome hebraico Yahusha e não pelo nome Jesus. O nome Jesus é uma invenção da Igreja Católica para colocar as pessoas debaixo de idolatria, porque o nome Jesus vem do latim, Jesus. E no latim significa isto é, ou seja. Jesus no latim significa porco, suíno, javali. Então, Jesus ou Jesus significa isto é porco, isto é suíno, isto é javali. Blasfemando contra o nome do Salvador. Por isso que esse vídeo aqui é importante para você entender que eles adulteraram tanto o nome do Eterno quanto o nome do seu Filho. Chamar ele de Jesus, de Yeshua, Yehoshua, você está adulterando o nome dele, porque o nome dele não é Jesus, não é Yeshua, não é Yehoshua, é Yahusha. Yahusha contém o nome do Pai, Yah. O nome do Pai tem que estar contido no nome do Filho. Se o nome do Pai não estiver contido no nome do Filho, significa que esse nome não é o nome do Filho, é um nome falso que o inimigo apresentou para você seguir esse nome, achando que com esse nome as portas do reino vai ser abertas para você. Não vai ser fechado. O reino vai ser fechado. É necessário conhecer o nome do Eterno e o nome do seu Filho. Quem criou todas as coisas? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes? Provérbios, capítulo 30, versículo 14. Livrá-lo-ei, porque ele conhece qual é o meu nome. Salmos 91, versículo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Em diante, até o versículo 4, ele fala: viu 144 mil no Monte Sião, que na sua testa trazia escrito o seu nome e o nome do seu pai. O nome do pai, Yah. O nome do filho, Yahusha. Os dois nomes vão estar na testa do vencedor. No nome Yahusha contém o nome do pai. Então, quando a pessoa recebe o nome de Yahusha, automaticamente ele recebeu também o nome do pai. Ele foi selado com o nome do pai. Por isso que o nome do pai tem que estar contido no nome do filho. Do contrário, você está fora. Você está pregando um outro criador e você está pregando um outro Machia. Porque o nome identifica quem é a pessoa. Eu me chamo Romilson. Não adianta você me chamar de João. Meu nome não é João. Não adianta você querer entrar nos Estados Unidos falsificando um nome, porque se eles te pegar, você vai até preso. No reino espiritual é a mesma coisa. Yahweh colocou um nome que está acima de todos os nomes. Qual que é esse nome? Yahusha. Para que diante desse nome se dobre todo o joelho nos céus e na terra e confessa que Yahusha é o rei. Por quê? Para a glória do Pai. Por que confessar que Yahusha é o rei? Porque quando você confessa que Yahusha é o nome verdadeiro, você está confessando que o Pai é o Salvador verdadeiro. Porque Yahusha significa Yahweh salva. Yahweh é a salvação. A palavra Shá no hebraico significa salvação, salvador. Então, quando você fala o nome do filho é Yahusha, você está falando Yahweh é a salvação, Yahweh é o salvador, o Pai é a salvação, porque a salvação partiu dele. Ele enviou o seu filho para morrer por nós. Então, começou com o Criador, Yahweh dos exércitos. Por isso que é necessário conhecer o nome do Pai. Então, dando a entrada até aqui, agora vamos para o próximo passo. Devemos conhecer o nome do verdadeiro Criador, porque existe apenas um nome. Não, aliás, devemos conhecer o verdadeiro nome do Salvador, porque existe apenas um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. Lá diz assim: porque não existe nenhum outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vou ler na Bíblia Jerusalém. Não ia ler essa passagem, não, mas vou ler aqui agora. Bíblia Jerusalém, capítulo 4, versículo 12, diz assim. Versículo 11. E em nenhum... deixa eu pegar aqui. E por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. É ele a pedra desprezada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Está falando que Yahusha é a pedra que foi rejeitada pelos judeus, pelos os ialdinos, os fariseus e os judeus. Pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos.
Ele está falando, não existe outro nome debaixo do céu. Do céu do Brasil, da Itália, da Alemanha ou do céu do planeta Terra. É do céu de toda a Terra, porque existe um só céu. Debaixo do céu de toda a Terra não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Qual é o nome? Yahshua. Ou é Jesus, ou é Jesus, ou é Yeshua, ou é Olorum. Aqui está escrito, não existe outros nomes no plural. Não existe outros nomes. Não, aqui está escrito, não existe outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos. Qual que é o nome? Yahshua. Um nome só foi colocado acima de todos os nomes que estão aqui na terra. Seja também dos seres que estão lá no céu, os seres celestiais. Não existe nenhum outro nome acima desse nome. Por isso que ele falou que debaixo do nome de Yahshua estão todos os demais nomes. O nome de Yahshua está acima de todos os nomes. E nós devemos confessar que esse é o nome do nosso mestre e rei para a glória do Pai. Por quê? Porque neste nome, no livro de Filipenses fala que neste nome, Yahshua, também está o nome do Eterno. O nome do Eterno faz com que o nome de Yahshua esteja acima de todos os nomes. Porque o nome do Eterno está nesse nome. O nome do Eterno é Yahweh. Yahweh tem que estar contido no nome do seu filho. Por isso que eu vou mostrar daqui a pouco no quadro aqui que o Eterno escolheu esse nome para o seu filho lá atrás, lá na época de Moisés, quando ele trocou o nome na sua Bíblia aí, nessa Bíblia Almeida aqui, que está totalmente deturbada. Nela fala que Oséias passou a chamar-se Josué. Na verdade é Alcha, passou a ser chamado de Yahshua. Colocou a letra I, o Iod, para poder o nome do Eterno estar nesse nome. Era Alcha, passou a ser Yahshua. O Eterno já estava mostrando a profecia, profetizando que o seu filho viria nessa terra com o seu nome, contido no nome dele. Por isso que quando Maria foi dar à luz, seu nome é Miriam, o Eterno enviou o anjo do céu, Gabriel, e falou com ela, coloca esse nome na criança. É para colocar esse aqui. O nome do Eterno tem que estar no nome do seu filho. Coloca o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Números capítulo 6, versículo 27. As mães, quando ganhavam os filhos, principalmente os homens, colocavam o nome do Criador no nome dos seus filhos, porque é uma ordem do Eterno. Por isso que o Eterno pediu para Moisés, muda o nome do rapaz aí, porque lá no futuro o meu filho vai vir com esse nome aí. Então, não é Josué. Josué é uma deturbação, é uma adulteração, é uma falsificação do nome do Mashiach. O nome dele é Yahshua. Não tem nada de Josué e nem Jesus. Então, aqui agora, passando para frente, por que devemos conhecer qual é o verdadeiro nome do Criador e qual é o verdadeiro nome do seu filho? Porque a Escritura fala que nós temos que invocar esse nome no nosso dia a dia. Invocar. Invocar não é o mesmo que orar. Por isso que no livro de Jeremias fala, me invocareis e passareis a orar a mim. E eu lhes responderei. Me invocareis. Invocar é uma coisa, orar é outra. Invocar é chamar pela pessoa, é chamar pelo nome. Você está invocando. Quem fez isso? Quem fez isso foi um filho de Adão, seu nome é Adão, no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Aqui diz assim, Gênesis 4, versículo 26, assim, também a Sete nasceu um filho, e ele lhe deu, aliás, é o filho de Sete. Sete era filho de Adão. E aí vem, também a Sete nasceu-lhe um filho, e ele lhe deu o nome de Enos, que foi o primeiro a invocar o nome de Yahweh. Na Bíblia de Jerusalém aparece lá, Ipsagad WH. Então, no hebraico está, Yod, Re, Vav, Re. Transliterado, Yahweh. Enos passou a invocar o nome de Yahweh. Foi o primeiro a invocar o nome de Yahweh. Ele era neto de Adão, filho de Sete. Sete era filho de Adão. E o seu nome Enos significa fraco, frágil. O homem fraco reconhece que ele precisa do Eterno na sua vida. Então, quando ele invoca esse nome, ele está invocando aquele que pode salvá-lo dos perigos e dar a salvação para ele, a salvação à vida eterna. Então, Enos entendeu isso. Então, por isso que ele passou a invocar. Ele foi o primeiro a invocar o nome do Criador. Aí, quando você chega em Gênesis, capítulo 12, versículo 8, fala que Abraão, seu nome é Abraão, quando ele erigia um altar de pedras e oferecer um sacrifício ali para o Eterno, primeiro ele invocava o nome de Yahweh. Gênesis capítulo 12, versículo 8. E depois os demais também foram invocando Moisés, Davi,
Todos foram invocando o nome do Criador. Eles aprenderam que tinha que invocar o nome do Criador com eles, lá no capítulo de Gênesis, capítulo 4, versículo 26. E aí, quando você chega no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, diz assim, como nós vamos invocar aquele a quem nós não conhecemos? Como é que eu vou invocar Yahshua se eu não conheço esse nome? Então, lá no livro de Romanos, capítulo 10, fala, por isso é necessário que vá alguém pregar, falar desse nome. Leia o capítulo 10 lá, que você vai falar, quem há de ir pregar por nós? Aí ele vai falar assim, porque se ninguém for, como é que eles vão invocar? Como é que eles vão invocar aqueles a quem eles nunca ouviram falar? Então as pessoas acham que estão invocando o Mashiach, mas não estão, porque estão invocando um ídolo da Igreja Católica, que é Jesus Cristo. Você tem que invocar o nome. O nome. Para invocar o nome, eu preciso conhecer qual é o nome do meu Salvador. Então muitos dizem, o nome não importa, não interessa, pode ser qualquer nome. Você vai cair do cavalo se você morrer, principalmente nessa geração agora, e se morrer depois de assistir um vídeo desse aqui, você vai cair do cavalo. Quando você comparecer perante Yahshua, ele vai perguntar por que você não invocou o meu nome. Você fez o quê? Negou o meu nome. Você negou. Você conheceu e negou. Preferiu invocar o nome falso colocado pela Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que criou esse nome. Jesus. Sai fora que esse nome aí é blasfemo. É um nome de blasfema. Essa é a astúcia do inimigo. Além dele querer adulterar e falsificar o nome do Salvador, ele quer falsificar por um nome que você acha que é um nome simples. Não, é um nome de blasfêmia. Acima de tudo, ele ainda está blasfemando, chamando o Salvador de porco. Isto é porco. Então, o inimigo ele não estava contente só em falsificar. Ele queria fazer a igreja também blasfemar. Quando ela invoca esse nome, ela está blasfemando. Por isso que o livro de Isaías fala, eles blasfemam contra o meu nome o dia inteiro. Então, se eu não me engano, é Isaías 56. Então, o que acontece? 1 Coríntios, capítulo 2. Deixa eu pegar aqui. Não sei se eu vou conseguir ler todas as passagens aqui, porque não vou ler todas, porque senão vai tomar muito tempo. Falar fica muito grande. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz assim, a igreja do Criador que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Yahshua Mashiach, chamados a ser santos, a ser puros, com todos os que em qualquer lugar invocam o nome do nosso rei Yahshua. Tá vendo? Rei deles e nosso. Em todos os lugares invocam o nome do nosso rei Yahshua. Sabe como é que Paulo, Shaul, descobria quem eram os seguidores de Yahshua? Porque ele escutava eles invocando o nome. Ele ia por esse... aquele ali invoca, mata. A Escritura fala que ele ia atrás daqueles que invocavam o nome de Yahshua e jogava na prisão. Não vou ler todas as passagens aqui, que são muitas. Mas ele ia atrás dos que invocavam esse nome. Esse nome foi proibido de ser ensinado em Jerusalém, em Yahushalã. Por isso que eles falsificaram, colocou Yeshua no lugar de Yahshua. Alguns fariseus lá, rabino até hoje lá, fala Yeshu. Outros falam Yeshua, coloca o A no final. E daqui a pouco nós vamos lançar o vídeo aí mostrando o que significa. Então o que acontece? Está aí, o nome que é para ser levado perante as nações, que Yahshua falou lá, Shaul é um vaso escolhido para levar o meu nome perante as nações, perante os gentios. Ele mandou levar Jesus? Nunca. Yahshua não mandou ninguém pregar Jesus. Yahshua não mandou ninguém pregar Yeshua. Yahshua mandou pregar Yahshua. Meu nome é Yahshua. Por quê? Porque nesse nome está o nome do pai dele. Ele quer que o nome do pai dele seja glorificado juntamente com o seu nome. No nome Jesus não tem o nome Yahweh. O nome do Eterno não é glorificado no nome Jesus. O nome do Eterno é glorificado no nome Yahshua, porque Shá significa salvação. Será que a pessoa que está me ouvindo aqui agora tem a mente tão tapada que não consegue entender o que eu estou falando? Ou é porque o coração já endureceu e não quer ouvir mais a verdade do Eterno? Amoleça o seu coração, porque senão o Eterno vai amolecer ele no porrete. Na tribulação ele vai amolecer no porrete. 90%, mais de 90% do cristianismo vai ser deixado na tribulação porque não conhece o nome do Eterno e não conhece qual é o nome do seu filho. Vai ficar para trás. É necessário invocar esse nome para subir no primeiro arrebatamento. Devemos conhecer o verdadeiro nome de Yahshua para que possamos ser emergidos nesse nome, ser batizados nesse nome. Atos capítulo 2, versículo 38 fala assim, ide e pregai o batismo de arrependimento, a imersão de arrependimento. Vai e emerge as pessoas no nome de Yahshua, o Mashiach. Deixa eu ler. Atos capítulo 2, versículo 38.
Aí as pessoas vão lá e batizam. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde quando a palavra Pai é nome? Desde quando a palavra Espírito Santo é nome? Desde quando a palavra Filho é nome? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas qual é o nome? Qual é o nome? Não fala. Só cita para a pessoa títulos e afunda ele dentro da água. Está errado. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, diz assim. 2:38. E respondeu-lhes Pedro, seu nome é Carpos, arrependei-vos e cada um de vós seja emergido, na Almeida está batizado, em nome de Yahshua o Machia, para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Então recebereis o Santo Espírito. Sejam emergidos no nome de Yahshua o Machia. É necessário saber qual é o nome para você ser emergido nesse nome. Yahshua não está apoiando ninguém ser emergido no nome de Jesus, que foi criado pela Igreja Católica, e nem nos títulos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Igreja Católica distorceu a verdade lá atrás e as pessoas continuam seguindo o erro até hoje. Então é necessário voltar para as veredas antigas, igual está escrito no livro de Jeremias. Volte para as veredas antigas, volte para os ensinamentos dos apóstolos, veredas antigas, os ensinamentos dos apóstolos, e faz como eles fez lá na igreja primitiva, porque senão vocês estão lascados. Sai do vinho da Babilônia, que a igreja é a igreja católica, sai das suas doutrinas, dos seus ensinamentos. O vinho da Babilônia que embriagou as pessoas é a doutrina que os padres passou a ensinar depois do concílio de Nicéia no ano 325. É a apostasia. A igreja entrou em apostasia e passou a seguir tudo que a igreja católica passou a ensinar. Os padres fez isso. E os pastores seguiu os padres. Os pastores estão seguindo a igreja católica até hoje, porque os pastores pregam Jesus e a Trindade. Então você está embriagado no vinho da grande prostituta, que é a igreja católica. Ela embriagou todos os habitantes da terra. Por isso que fala que ela é a mãe das prostitutas. As igrejas evangélicas são filhas da igreja católica. A mãe é prostituta, as filhas é prostituta. Prostituta porque adora ídolos. As denominações também adoram ídolos. As denominações adoram a Trindade. 3 deuses em um. Adoram a Jesus Cristo. O maior ídolo das nações é Jesus Cristo. Adorar Jesus é idolatria. Você não deve adorar Jesus. Você tem que adorar Yahweh e prestar reverência, homenagem a Yahshua, o Machia. Então deixa eu pegar aqui agora. Então a pessoa tem que ser emergida nesse nome. Por isso no livro de Lucas, capítulo 24, Yahshua fala, vai e prega um batismo, uma imersão de arrependimento no meu nome. Vai e prega arrependimento no meu nome. É no nome dele. Atos, capítulo 22, versículo 16. Emergido no nome de Yahshua. Atos, capítulo 8, versículo 16. Foram emergidos no nome de Yahshua. Atos 10, 48. Emergido no nome de Yahshua. Colossenses 3, versículo 17 diz assim. Tudo que vocês for fazer, seja por palavra ou seja por ação, fazei em nome de Yahshua, dando por ele graças a Yahweh, o nosso Pai. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Seja por ação, levando uma cesta básica ou dando alguma coisa para alguém, ou seja por palavra, orando por alguém, seja feito no nome de Yahshua, o Machia. Devemos conhecer qual é o verdadeiro nome para que possamos levar esse nome perante as pessoas. Atos capítulo 9, versículo 15. Paulo, Shaul, é um vaso escolhido para levar o meu nome para as pessoas. Quem leva o nome de Yahshua é um embaixador de Yahshua aqui na terra. Sabe o que é um embaixador? Um embaixador, o presidente é um embaixador. Ele vai lá no nome do presidente, representar o presidente para os países onde ele vai. Se você vai até determinado lugar levar o nome de Yahshua, você é um embaixador de Yahshua aqui na terra, porque você está levando o nome dele aonde as pessoas não conhecem. Por isso que o apóstolo Paulo falou, procurei anunciar Yahshua aonde outro não havia anunciado. Ele falou, procurei anunciar aonde outro não tinha anunciado. Ele falou, para não edificar sobre fundamento alheio. Ele não queria pregar o nome de Yahshua. Ele não, assim, eu vou mais profundo. Ele não queria iniciar uma igreja numa cidade aonde outro já tinha iniciado. Por quê? Porque não pode ter mais de uma igreja naquela cidade. Só pode ter uma sendo edificada em cima do verdadeiro fundamento, que é Yahshua, o Machia. Devemos conhecer o nome de Yahshua para que possamos orar neste nome. Colossenses 3, versículo 17. E Efésios, capítulo 5, versículo 20. Deixa eu ler. Efésios, capítulo 5, versículo 20, vai dizer assim. 5, versículo 20. Ó. Sempre e por tudo, dando graças ao Criador, o Pai,
em nome de nosso rei Yahushua, o Mashiach, sempre por tudo, dando graças ao Pai, em nome de Yahushua, o nosso rei. Então você tem que orar ao Pai no nome correto. Você não deve chegar ao Pai diante do Eterno orando no nome de Jesus, porque esse não é o nome que o Eterno escolheu para o seu filho. Então o Eterno não tem obrigação nenhuma de te responder, porque você está blasfemando contra o filho dele e se chegando diante dele com um nome que não está acima de todo nome, com um nome em que todo joelho vai ter que drobar, inclusive os demônios, os principados, inclusive Satanás vai ter que prostrar diante do nome verdadeiro. Então esse não é o nome que você deve orar ao Eterno, não é nesse nome, é no nome verdadeiro. Devemos conhecer o verdadeiro nome de Yahushua para nós sabermos qual é o nome que está acima de todos os nomes. Efésios, capítulo 1, versículo 20. O que vai dizer? Aqui diz assim: que ele fez operar em Yahushua, ressuscitando-o de entre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus. Colocou Yahushua à direita dele nos céus. Aí diz: muito acima de qualquer principado e autoridade, e poder e soberania. Yahushua está acima de todo principado e potestade, acima de todos os anjos caídos que estão com Satanás. Ele está acima de Satanás. Aí diz: e de todo nome que se pode nomear, não só nesse século, mas também no vindouro. Não só nessa era, mas na era do reino milenar, o nome de Yahushua ainda vai estar operando como o nome que está acima de todos os nomes. Então é necessário conhecer qual é o nome que está acima de todos os nomes. O nome que está acima de todos os nomes é Jesus Cristo, igual os pastores gritam dentro das denominações? Não é. É Jesus? Não é. É Yeshua? Não é. É Yehoshua? Não é. É Yahushua. Por quê? Porque nesse nome está o nome do Pai. E a palavra Shá significa salvação. E o nome do Pai é Yahushua. É difícil entender isso? O nome Jesus não traz o significado de salvação. Zuz vem do latim. E Zuz, no latim, significa porco, suíno. Ie, no latim, significa isto é. Então, Ie não é o nome do Pai. É um significado. Isto é. E Zuz é porco, suíno, javali. Então, passando para frente. Vou ler Filipenses 2, versículo 9. Por isso o Criador soberanamente o elevou e lhe conferiu, ou seja, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Yahushua todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e debaixo da terra. Tá vendo aí? Então, o nome que foi dado a Yahushua, que está acima de todos os nomes, é o nome do Pai. Yahweh, o nome do Pai está acima de todos os nomes. Esse nome sendo dado a Yahushua faz com que o nome de Yahushua agora esteja acima de todos os nomes. Tá vendo? E que toda língua proclame que Yahushua é o rei para a glória do Pai. Então nós temos que confessar que Yahushua é o rei. E que Yahushua é o nome que salva. É o nome que foi escolhido pelo Eterno. Vamos mais? Devemos conhecer o verdadeiro nome do Filho do Criador para que possamos edificar o templo, a igreja em cima do verdadeiro fundamento, que é o seu nome. Muitos pensam que igreja é aquele monte de concreto. Hoje, essa semana mesmo, eu estava pregando para um rapaz da denominação, eu acho que ele é até presbítero lá. Mas eu fiquei envergonhado de tanta falta de conhecimento que eles têm. Por isso que eu falo que eles não chegou nem no leite ainda. Eles estão no vinho da Babilônia. Eles não conhecem o verdadeiro evangelho. Ele falou que não está entendendo nada daquilo que eu estava falando. Por quê? Porque nunca foi apresentado para ele o evangelho da justiça. Nunca foi apresentado para ele as verdades que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul e os demais apóstolos pregaram. Nunca foi apresentado para ele. A primeira vez que ele ouviu foi eu falando. Foi a primeira vez. E ele escandalizou. Por quê? Porque ele começou a perceber que onde ele está é só confusão. É Babilônia. Só engano. É heresias em cima de heresias sendo ensinado para eles. Mentira. Só mentira. Resumindo para você, mentira. Então, nós devemos conhecer qual é o verdadeiro nome para que possamos edificar a igreja sobre esse nome, porque esse nome é o verdadeiro fundamento. Igreja não é um monte de concreto que você vai lá e se reúne, igual os pastores falam. Eu vou lá na igreja hoje. Qual igreja? Na igreja batista. Ela está onde? Ela está na esquina tal, na rua tal, no número tal. Aquilo que está lá não é igreja. Aquilo que está lá é um monumento feito pela mão dos homens. É um monumento feito de concreto, tijolos e telha. Aquilo lá não é igreja. O Eterno diz que ele não habita em templo feito por mão de homens. A igreja do Eterno é o seu
templo. 1 Coríntios 3, versículo 16, 17, ele fala: vós sois o templo do Criador, o templo vivo do Criador somos nós. O meu corpo é o templo do Eterno, o seu corpo é o templo do Eterno. Então, chamar aquele lá de templo do Eterno, da igreja do Eterno, você está até blasfemando contra a palavra do Eterno, que lá não é igreja. No livro de Atos diz: Iau não habita em templo feito por mão de homem. Então o Eterno não habita naquilo. Quando os apóstolos estavam saindo lá de dentro do templo, eles falaram: olha que templo mais lindo. E Alcha falou: em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso e tudo vai ser derrubado. Por quê? Porque quando ele morresse e ressuscitasse, ele iria levantar o verdadeiro templo de Iau, que é a sua igreja. E essa igreja precisa ser edificada sobre um fundamento. Mas qual é o fundamento que ela precisa ser edificada? Sobre o nome de Yahshua. O nome de Yahshua é o fundamento que a igreja precisa ser edificada. Por isso, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, aqueles que estavam ali naquela cidade ali, formaram grupinhos. E eles estavam, uns querendo começar uma igreja com o nome de Apolo, outros querendo começar uma igrejinha com o nome de Carpos, que é Pedro, e outros querendo começar o nome com a igreja de Paulo, Shaul. Aí Shaul virou e falou: para, porque vocês estão criando divisões. Vocês não podem lançar outro fundamento. Ele estava falando: vocês não podem lançar outro nome. Aí ele vira e fala assim: além daquele que Yahweh já escolheu. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. Leia lá na sua Bíblia. Aí ele vira e fala assim: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que Yahweh já escolheu. Quando ele enviou o anjo Gabriel até Maria, Miriam, e falou: coloca esse nome na criança. Porque esse nome aqui é o fundamento da igreja, é aonde ela vai ser edificada, aonde ela vai ser consolidada. Por isso que lá no Velho Testamento, quando Moisés foi edificar o tabernáculo, ele edificou o tabernáculo sobre pratas. Pois a base do tabernáculo era feita de prata. Por quê? Porque a prata representa Yahshua, a prata representa redenção, o preço pago por nós. Prata, foi edificado sobre a prata, é o fundamento. Então, a prata ali representa Yahshua. O tabernáculo inteiro representa o templo do Eterno sendo edificado. Tá entendendo, irmão? Então, você não pode lançar um outro nome. Eles queriam iniciar uma igreja com o nome de Carpos, de Pedro. Outro grupinho queria iniciar com o nome de Apolo. Outro grupinho queria iniciar uma igreja com o nome de Shaul. Falou: não, essa igreja aqui é a igreja de Shaul, é a igreja de Paulo. Essa aqui é a igreja de Apolo. Hoje não. Hoje é a igreja luterana, a igreja de Martinho Lutero, a igreja wesleyana, a igreja que veio de John Wesley, que já morreu, Martinho Lutero, que já morreu, a igreja Assembleia de Deus, que foi fundada por fulano de tal, a igreja Universal, que foi fundada por Edir Macedo, a igreja de Valdomiro, a igreja Deus e Amor. Fundamentos lançados pelos homens, nomes que não representa o fundamento escolhido pelo Eterno. Então é necessário você conhecer qual é o nome verdadeiro para você começar a trabalhar para esse nome e edificar sobre esse nome. Edificar sobre o nome Jesus só vai dar com os burros na água, porque você está edificando fora do fundamento. Fora do fundamento. Quando você chegar lá, Yahweh fala: não mandei você levar esse nome, nem pregar nesse nome, nem edificar sobre esse nome, porque esse nome não foi escolhido pelo meu Pai. Então tá, foi escolhido por quem? Pelo Pai. Aonde está isso, meu Deus? No livro de Números, capítulo 3, versículo 16, lá, Moisés fala que mandou chamar na sua Bíblia Almeida, fala que ele mandou chamar Oséias, mas na verdade mandou chamar Alcha, e nessa Bíblia fala que ele mandou chamar Oséias e colocou o nome dele de Josué. Fala: muda o nome dele para Josué. Mas na Bíblia hebraica, que é essa Bíblia aqui, escrita em hebraico, ele falou: vai lá e chama Alcha e coloca o nome dele de Yahshua. Acrescenta a letra I lá para nós, o Iod. No hebraico, o I é o Iod. Acrescenta o Iod lá para nós, o nome dele. E o nome dele vai ficar Yahshua. O irmão estiver na tela, o irmão pode até mostrar essa passagem de Números, capítulo 3, versículo 16. E lá no livro de Zacarias também, capítulo 6, versículo 12, se eu não me engano, em diante, o Eterno fala assim: aí está Yahshua, o homem aí, ó, o escolhido. Ele edificará o meu templo. Então, aquele sumo sacerdote lá, que está lá no livro de Zacarias, ele representava o filho do Eterno. Por quê? Porque ele, juntamente com Zorobabel, edificou o templo. Quando ele saiu lá da Babilônia, saiu Yahshua, seu nome é Yahshua, na sua Bíblia aí vai estar Josué. Saiu ele e Zorobabel, os dois liderando o povo, para o povo construir o segundo templo. O Eterno falou: ele edificará o meu templo. Só que aquele rapaz ali era
ele representava o Filho do Eterno que viria no futuro para edificar o verdadeiro templo, porque aquele templo que foi edificado lá era um templo de pedra, que era apenas uma tipologia do verdadeiro templo, que é a sua igreja. Por isso que aquele templo lá tinha o santo lugar, o santo dos santos e o átrio exterior. O santo dos santos, o lugar puríssimo, a tradução correta é puríssimo. E o santo lugar, que é o lugar puro. E tinha também o átrio exterior, constituído de 3 partes. Por quê? Porque representa o nosso corpo. O santo lugar, o santo dos santos, que é o lugar puríssimo, representa o nosso espírito. O santo lugar, que é o lugar puro, representa a nossa alma. E o átrio exterior representa a parte de fora do templo. Então aquilo era apenas uma sombra. E eles edificaram o templo do Eterno no Velho Testamento, mas ao mesmo tempo o Eterno deu o nome para ele de Yahusha, mostrando que ele iria edificar o templo para o Criador. Se o irmão quiser aproximar, deixa eu ver aqui. Ele, que fazendo jus ao nome, mostrou ser grande para salvar os eleitos. Aí, ó, tá vendo aí? Nessa Bíblia está Josué. Eu escrevi de caneta lá em cima, Yahusha. Então, ele fez jus ao nome. Jus ao nome por quê? Porque esse nome representa salvação. É Yahweh salvando. Então tá beleza aqui. Vou passar para frente aqui. Se ficar grande a live, fazer o quê, irmãos? Mas estou levando aqui. Não vou correr demais também não, porque senão os irmãos não vão entender o que eu estou falando aqui. E eu tenho que prestar atenção aqui nas folhas que eu anotei aqui. O inimigo do nome de Yahweh e de Yahusha, o inimigo do nome de Yahweh e Yahusha chama-se Satanás. É Satanás que é o inimigo do nome do Criador e do nome do seu filho. Então ele ia fazer de tudo para ocultar esse nome da igreja, para que a igreja não invocasse esse nome e não adorasse o Criador verdadeiro do universo, que é Yahweh dos exércitos. Está aí hoje as testemunhas de Jeová, carregando essa Bíblia debaixo do braço, de porta em porta, querendo falar do nome do Criador e dizendo, o nome do Criador é Jeová. Eles só não vêm na minha porta mais, porque eu já mostrei para eles vários documentos, e eles ficam até escandalizados na hora que vem e falam, nossa, será que nós estamos enganando? E aí sai daqui da minha porta, com o rabinho entre minhas pernas, mas mesmo assim continua lá pregando Jeová. Jeová que eu conheci foi um homem que morava aqui, né, o meu vizinho aqui do lado aqui, inclusive ele já morreu também. E um outro também que morava na esquina ali, que mudou para a roça. Mas o nome do Eterno nunca foi Jeová. Primeiro que a letra J só passou a existir de 1515 para cá. Então as testemunhas de Jeová está fora. Testemunha de... Na verdade não é testemunha de Jeová, é testemunha de Jatobá, porque o nome do Eterno nunca foi Jeová. Então aqui, irmãos, diz assim, ó, o inimigo do nome do Eterno é Satanás. Só que ele usou os homens para poder ocultar o nome do Eterno. O nome do Eterno seria escrito em pergaminhos e seria deixado para nós. E foi deixado para nós. A Bíblia hebraica, até hoje, lá em Israel, ela contém o nome do Eterno. Essa aqui contém o nome do Eterno, a Bíblia hebraica. Mas essa aqui já não contém. Nessa está Jeová. Nessa aqui já não tem nenhum nome. Está Senhor. Porque eles resolveram, a pessoa não, nós não sabemos qual é o nome, vamos por Senhor. Essa é a Almeida. Então você lê. No princípio, o Senhor Deus criou os céus e a terra. Disse o Senhor, assim fez o Senhor. Senhor não é nome, é título. Então essa aqui já tirou o nome. Português tirou o nome. Então, o que acontece, irmãos? Satanás usou pessoas para tentar ocultar o nome do Eterno. Uma das pessoas que ele usou, Jezabel, que alguns falam que o significado significa que Baal seja exaltado. Alguns falam que o nome dela significa isso. Então, Jezabel fez de tudo para ocultar o nome do Eterno, falando que o nome do Criador era Baal. Aí o Eterno teve que levantar Elias, seu nome no original hebraico é Alial, que significa o Altíssimo é Yahweh. Elias, então, bateu de frente com a Jezabel. Olha o nome do profeta que o Eterno usou para poder bater de frente com ela. Alial. Olha o significado. O Altíssimo é Yahweh. É como se o próprio nome dele estivesse mostrando para aquele pessoal ali, na hora do duelo que ele estava tendo com os 450 profetas de Jezabel. Reuniu 450 profetas, foi lançado o desafio. Vocês vão invocar o nome do Criador de vocês, Baal, o nome do Deus de vocês, e eu vou invocar o nome do meu Criador. Aquele que responder do céu com fogo, este é o verdadeiro nome e esse é o verdadeiro Criador. E eles se cortaram com lâmina durante o dia inteiro, cortando com lâmina e pondo lá o fogo lá em volta do holocausto lá, e nada aconteceu. Aí Alial, na sua Bíblia Almeida está Elias, Alial, foi lá e restaurou tudo ali, o holocausto, e ele invocou o nome do Eterno, Yahweh. Ele falou, Yahweh, se esse é o seu nome, manda fogo do céu e mostra para esse povo aqui que o seu nome é Yahweh e não é Baal. E o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto, mostrando que o nome do Criador é Yahweh. Então, o inimigo usou Jezabel para levar o povo do Eterno a adorar outro nome. Por isso que lá na frente o Eterno fala,
vocês fazem com que meus filhos se esqueçam do meu nome com os seus sonhos, mostrando para eles aí esse falso nome aí, esse Baal aí. Então, lá atrás, o inimigo tentou fazer com os líderes do povo de Israel, levasse o povo a adorar outros nomes, nomes pagãos. Por isso que o Eterno condena essa questão e fala que na sua boca não esteja o nome dos ídolos. Somente o meu nome tem que estar na boca de vocês. Vocês têm que tirar do coração de vocês, da mente de vocês, esses nomes pagãos. O Eterno instruía eles a escrever o nome dele na testa deles, no braço deles. Na testa deles tinha o nome do Eterno escrito, Iod-Rei, Vav-Rei, para eles nunca esquecer desse nome. O Eterno falava com eles, vocês vão inculcar a palavra, inculcar, colocar na mente do filho de vocês este nome aqui, que é o meu nome. Então o Eterno instruía eles, na porta da casa deles, estava na entrada da porta da casa deles, estava Iod-Rei, Vav-Rei, o sumo sacerdote carregava no peito o nome do Eterno, Iod-Rei, Vav-Rei, para eles não esquecerem do nome do Eterno. Por quê? Porque o Eterno sabia que o inimigo estava agindo para poder ocultar o seu nome e levar eles a adorarem um nome falso, um nome pagão. Então, o Eterno não permitia que o seu nome fosse tirado do hebraico, das escrituras hebraicas, e que o seu nome não fosse blasfemado e nem fosse corrompido. O Eterno pegava no pé deles direto. Então, o Eterno, quando ele apareceu lá para Moisés, lá através do anjo, lá, o que ele falou? Eu vou lá diante do Egito, o que eu vou dizer para eles? Como é que eu vou falar qual é o seu nome para eles? O Eterno falou, vá e diz a eles que eu sou Iau. E é assim que eu serei conhecido de geração em geração. Até o fim dessa era, eu serei conhecido por eles com esse nome, Iau. Esse é o meu nome. Meu nome é Eterno. Iau significa aquele que era, que é e que será, que sempre será. Iau significa aquele que era, que é e que será. O Eterno. Aquele que existe, sempre existiu. Então, passando agora aqui para frente, o que acontece então? O inimigo, ele fez de tudo. Aí, ele fez de tudo. Quando surgiu a igreja, Yahshua morreu, a igreja precisava do Velho Testamento e do Novo Testamento para poder seguir. Por quê? Porque a nação de Israel não aceitou o Novo Testamento. A nação de Israel não aceitou aquele Machia que teve lá para morrer por eles. Não aceitou. Eles falaram, não, eles ainda estão esperando o Machia vir até hoje. Sendo que o Machia já veio, já foi pregado lá no madeira, eles recusou ele. Por isso que eles adulterou o nome dele de Yahshua para Yeshua. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Então eles não aceitou. Então eles recusaram. Aí nasceu-se a igreja. A igreja não é constituída nem de judeu, nem de grego, nem de bárbaro. A igreja é todos aqueles que aceitam Yahshua e se torna o seu corpo, se torna a sua igreja, se torna o seu povo. Aí vem o povo lá de Israel que se converte, vem os gentios que se convertem, vem os bárbaros, todos formam um povo só. Um povo só, forma-se a igreja do Machia. Então, os judeus rejeitou Yahshua. A palavra correta não é nem judeus, é Ialdim, porque no nome deles tem o nome do Eterno também. Ialdim, Din no hebraico significa povo. Ialdim, hebraico se escreve da direita para a esquerda. Ialdim se escreve da direita para a esquerda. Ialdim significa povo de Ial. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Os Ialdim, os judeus, buscar a minha face. Botou judeus em homenagem a Zeus. Daqui a pouco nós chegamos lá. Então, o que acontece, irmãos? Quando eles foram lá para a Babilônia, Israel foi levado para a Babilônia, para o cativeiro na Babilônia. Babilônia representa tudo que não presta. Babilônia é a religião de Satanás. É a noiva de Satanás. É a falsa, vamos dizer assim, a falsa igreja, a Babilônia. É a religião maligna de Satanás, é a Babilônia. Lá na Babilônia, adoravam-se todos os tipos de deuses. Na Babilônia de Nabucodonosor lá. Se você olhar no livro de história, você vai ver que tem até hoje, tem lá as ruínas da Babilônia lá, onde foi construído lá a cidade de Nabucodonosor lá. Lá na Babilônia adorava vários deuses, só que eles não aceitavam o Altíssimo lá, não aceitavam Iau lá, o nome Iau lá. Eles queriam adorar outros deuses pagãos. É por isso que a torre de Babel, a torre lá da Babilônia lá, cada departamento lá, andar lá, tinha adoração a um deus. Nimrod autorizou todo mundo a adorar qualquer deus que ele quisesse, paganismo. E o Eterno não permitia isso. Então, quando eles chegaram lá, o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu foi eles trocarem o nome de Daniel e os seus amigos, seus 3 amigos ali, ó, Sadraque, Mesaque, ali, ó, tudo foi mudado para nome de ídolos. Por quê? Porque Babilônia quer ofuscar, tirar o nome do Eterno e glorificar o nome dos ídolos.
Ela tira o nome do Eterno e coloca o nome dos ídolos. Falou, muda o nome desse rapaz aí, porque está exaltando o Altíssimo lá de Israel, Tira o nome dele aí. Tira o nome desse outro aí, Ananias, se eu não me engano é o nome dele. Daniel, Ananias, e teve um outro lá. Mudou para Sadraque, Mesaque e Abidnego, nome de ídolos. Então, Daniel, por exemplo, é Danial, significa Ial é o meu juiz, o Altíssimo é o meu juiz. Hananias significa gracioso, é Ial. Ial é gracioso. O nome do outro tem que pegar aqui para mim trazer. Não consegui guardar tudo na mente, não. Então, o que acontece? Mudou o nome deles. Babilônia faz isso. E Babilônia é inimiga número 1 de Jerusalém. Se você pegar, aqui, ó. Se você pegar deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Se você pegar uma concordância dessa aqui, que eu fiz questão de pegar, aqui, ó, já está até rasgada a concordância, você vai achar a palavra Babilônia na Bíblia mais de 280 vezes. Você vai achar a palavra Babilônia. Babilônia era o nome daquela cidade lá onde Nabucodonosor estava. E ela representa a religião maligna de Satanás. Porque lá adorava todos os ídolos. Você vai achar mais de 280 vezes a palavra Babilônia aqui. E se você olhar a palavra Jerusalém, aí está aí, ó, os babilônicos alteraram o nome de Daniel, Hananias, Misael e Azarias para Beltazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Respectivamente, essas mudanças teve como objetivo apagar a identidade judaica dos jovens e doutriná-los na cultura babilônica, substituindo nomes que honravam o Criador por outros que exaltavam divindades pagãs. Então é isso aí, é o que eu acabei de falar aqui agora. Tá vendo o que Babilônia faz? Então aqui aparece a palavra Babilônia mais de 280 vezes. A palavra Jerusalém, que o nome correto é Yahushalã, aparece mais de 780 vezes. Eu até fiz uma conta aqui, ó, eu não sei se está aqui, se eu apaguei. Mais de 780 vezes. Então é 490 vezes a mais a palavra Yahushalã aparece com respeito à palavra Babilônia. O nome Jerusalém, Yahushalã, aparece 780 vezes. O nome Babilônia aparece 280 vezes. Mas mesmo assim, presta atenção. Que tanto de vezes que aparece a palavra Babilônia, hein? E que tanto de vezes que aparece a palavra Yahushalã. Por quê? Porque as duas são inimigas. Babilônia é inimiga de Yahushalã, Jerusalém. Babilônia é de Satanás. Yahushalã é de Yahusha, é do Eterno. Então, as duas são inimigas. Elas entram em choque. Babilônia entrou dentro de Yahushalã através do rei Nabucodonosor, pegou o rei Joaquim, pegou os judeus, levou o cativo para a Babilônia e destruiu Yahushalã. Depois, Yahushalã teve que ser reconstruída novamente. Quando o Eterno permitiu eles saírem do cativeiro na Babilônia, eles saíram para reconstruir Yahushalã. Isso está registrado no livro de Neemias e Esdras. Eles reconstruiu o templo e reconstruiu a cidade novamente. Mas só para você ver que Babilônia é inimiga de Yahushalã. As duas estão sempre batendo de frente. E é interessante que elas vão até o último livro da Bíblia. Começa lá em Gênesis e vai até o último livro da Bíblia. Lá em Gênesis não começou? A Torre de Babel, a Torre da Babilônia. Começa lá em Gênesis e vai terminar lá em Apocalipse, o confronto entre essas duas, entre Babilônia e Yahushalã. Babilônia representa a igreja falsa, a religião pagã. Yahushalã representa a igreja do Mashiach, a verdadeira igreja, a sua noiva. Por isso que Apocalipse capítulo 21 fala: vi a Yahushalã, a nova Yahushalã, na sua Bíblia está a nova Jerusalém, que descia do céu como uma esposa ataviada para o cordeiro, como uma noiva para o cordeiro, alguma tradução vai colocar. Então, quem vai casar com o cordeiro é Yahushalã. Babilônia não. Babilônia vai cair. Em Apocalipse 18 fala: caiu a grande Babilônia, a prostituta que embriagou todos os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. Então o que acontece? Uma parte da igreja está se comportando hoje, que é a igreja de Filadélfia, como Yahushalã, como a igreja verdadeira. E a falsa religião, que é o cristianismo, é a Babilônia. O cristianismo é as igrejas evangélicas, batista, presbiteriana, universal, igreja católica, é o cristianismo. O cristianismo é a prostituta que foi após o outro e passou a adorar os ídolos colocados por Satanás, usando o clero da igreja católica, usando Constantino e os bispos, que são chamados na nossa Bíblia de nicolaítas. A Bíblia fala que Yahusha odeia as obras dos nicolaítas. Nicolaítas vem da palavra Nicolaus. No grego são duas palavras, Nico e Laos. Nico significa subjugar
E laos significa o povo leigo. Era uma hierarquia que surgiu dentro da igreja. Que hierarquia é essa, meus? Papa, bispo, cardeais e arcebispo. Dentro das denominações evangélicas, bispo, pastor, presbítero, evangelista, diácono. Essa hierarquia entrou para dentro da igreja e arrebentou com a igreja. A igreja fez o quê? Então, ela se tornou a grande Babilônia do livro de Apocalipse. Agora, um grupo de pessoas sai de dentro desse sistema para